Um dos países mais jovens do mundo, Timor-Leste, surgiu oficialmente no mapa mundial em 2002, tornando-se uma das nações mais jovens do século XXI. Antes disso, essa terra foi colônia de Portugal por mais de 400 anos e, posteriormente, anexada pela Indonésia em 1975. Após décadas de conflitos e instabilidade política, o país finalmente conquistou sua independência. Localizado no Sudeste Asiático, Timor-Leste ocupa a parte oriental da ilha de Timor, além de algumas pequenas ilhas próximas como Atauro e Jaco. Com uma área de aproximadamente 14.870 km², menor que o estado de Connecticut, nos Estados Unidos, o país abriga uma geografia surpreendentemente diversificada. Montanhas elevadas, praias intocadas e florestas tropicais densas. O clima é dividido em duas estações principais, seca e chuvosa, com temperaturas médias anuais por volta dos 30 graus Celsius. Como o turismo ainda está em desenvolvimento, Timor-Leste preserva um charme autêntico e sereno, tornando-se um dos destinos menos explorados e menos comercializados da região. Em 2024, a população do país gira em torno de 1.300.000 pessoas. Dentre elas, cerca de 97% seguem o catolicismo, a maior taxa em todo o Sudeste Asiático. Isso faz de Timor-Leste um dos principais centros do catolicismo na região. As línguas oficiais são o Tetum e o português, embora apenas cerca de 35% da população use o português no cotidiano. A maioria se comunica em Tetum ou em dialetos locais. Inglês e indonésio, mesmo não sendo idiomas oficiais, são comuns entre os jovens. Essa diversidade linguística faz com que muitos timorenses consigam misturar 3 ou até 4 idiomas numa única conversa. As mulheres timorenses e os casamentos arranjados. As mulheres de Timor-Leste exibem uma beleza forte e livre, com pele bronzeada, olhos profundos e sorrisos delicados. Costumam vestir sarongs tradicionais, combinados com lenços coloridos, formando um estilo autêntico que não se confunde com o de nenhum outro povo do Sudeste Asiático. Na sociedade timorense, a mulher ocupa um lugar central. Elas são protagonistas na agricultura, guardiãs da identidade cultural, e ganham espaço crescente na política. Hoje, mulheres ocupam 38% das cadeiras no parlamento, uma das maiores proporções da região. Isso mostra que, além de manter viva a tradição, elas ajudam a construir o futuro do país. No entanto, uma realidade ainda persiste: mais de 20% das mulheres timorenses se casam precocemente, uma das taxas mais altas do mundo. A maioria desses casamentos é arranjada pelas famílias com diferenças de idade, que podem chegar a 30 anos. Em muitos casos, o dote e as tradições familiares pesam mais do que os sentimentos ou a autonomia da mulher. Apesar disso, as mudanças estão em curso. Com maior acesso à educação e a línguas estrangeiras, muitas jovens dominam 4 idiomas, como o Tetum português e inglês. Tornam-se mais confiantes, independentes e abertas a relacionamentos multiculturais com pessoas de países como Estados Unidos, Austrália e Europa. Das redes sociais aos aplicativos de encontros, as mulheres timorenses modernas estão moldando seus próprios caminhos, livres para amar e assumir o controle do próprio destino. Atauro, a joia biológica no meio do oceano. Localizada a cerca de 24 km ao norte da capital, Dili, a ilha de Atauro é considerada uma verdadeira joia biológica, perdida no coração do oceano. Em 2016, especialistas realizaram um levantamento abrangente da região e identificaram 643 espécies de peixes vivendo nos recifes de coral ao redor da ilha, o número mais alto já registrado em uma única zona marinha no planeta. O mais impressionante é que muitas dessas espécies nunca haviam sido documentadas antes, não porque sejam novas, mas porque só recentemente o ser humano começou a explorá-las de forma mais aprofundada. Atauro faz parte do chamado Triângulo de Coral, uma das áreas marinhas mais ricas em biodiversidade do mundo, que se estende pela Indonésia, Filipinas e Papua Nova Guiné. É justamente essa localização privilegiada que torna o ecossistema marinho ao redor da ilha tão surpreendente mesmo para a comunidade científica. Diante desses dados extraordinários, vários pesquisadores sugeriram ao governo que reconhecesse oficialmente a área como Parque Marinho Protegido.
Mas a Tauro não é apenas um tesouro para a ciência. Seu potencial turístico é igualmente impressionante. Com apenas uma máscara de mergulho, qualquer visitante pode mergulhar em um universo subaquático vibrante, repleto de cores e vida. As águas ao redor também são perfeitas para observar golfinhos e baleias, já que Timor-Leste se encontra na rota migratória de várias espécies marinhas. Em dias de sorte, é possível ver de perto uma baleia gigante emergindo e lançando jatos d'água ou grupos de golfinhos saltando, como se estivessem fazendo um espetáculo só para você. Tudo isso sem precisar pagar entrada. Mercado. Tais, a alma cultural do Timor-Leste. Bem no coração da capital, Dili, está o Mercado Tais. Um espaço que pulsa tradição e simbolismo. É aqui que se reúnem os tecidos tradicionais. Tais, uma das expressões culturais mais autênticas do Timor-Leste. Usados em casamentos, funerais rituais. E como presentes, esses tecidos são verdadeiras obras de arte. Cada peça traz cores vivas como vermelho, laranja índigo ou amarelo, misturadas a padrões geométricos. Símbolos ancestrais, animais estilizados e o icônico sol timorense. Nenhum Tais é igual ao outro. Cada um carrega a identidade única de uma região ou comunidade, graças ao seu profundo valor cultural. O Tais foi reconhecido em 2021 pela Unesco como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade. No próprio mercado, os visitantes podem assistir ao processo de tecelagem ao vivo. A maioria dos estandes é administrada por mulheres locais que não apenas dominam a arte do tear, mas também compartilham com entusiasmo os significados de cada detalhe bordado. Além dos tecidos, o mercado oferece uma grande variedade de artesanatos, joias de bronze, bolsas bordadas à mão, instrumentos musicais, máscaras, cerimoniais e amuletos tradicionais. Em certas ocasiões, os visitantes têm a chance de assistir a apresentações de dança folclórica e demonstrações de tecelagem manual, experiências que revelam de forma viva e intensa a alma do povo timorense. Dentro do próprio mercado, é comum encontrar pequenos altares e cerimônias de culto aos antepassados acontecendo com grande reverência. Isso transforma o mercado Tais em algo que vai muito além do comércio, um museu vivo onde a cultura se expressa, se renova e continua inspirando gerações. Um café por menos de $1. Em Timor-Leste, o café vai muito além de uma simples bebida. É a espinha dorsal da economia nacional. Representa cerca de 90% do valor das exportações do país e garante emprego a aproximadamente 300 mil pessoas, quase um quarto da população. A colheita começa em novembro e se estende por cerca de 4 meses. Durante esse período, os agricultores colhem manualmente cada fruto maduro, garantindo máxima qualidade. Entre 85% e 90% da produção é adquirida pela Cooperativa de Café de Timor-Leste e exportada. O restante segue para a Indonésia, onde é processado. O café timorense é famoso pelo alto teor de cafeína, cultivado em condições naturais e selvagens, o que lhe confere um sabor encorpado e único. As empresas compradoras revendem para marcas conhecidas como a Starbucks através de intermediários na China e na Tailândia, contribuindo para misturas icônicas como a Arabian Mocha Teur. Com menos de $1 você pode saborear uma xícara de café puro que desperta todos os sentidos, forte o bastante para acelerar o coração e provocar uma leve tontura. Se visitar o país, não hesite em pedir aos moradores que o levem a uma plantação natural ali. Você experimentará-se a essência mais pura dos grãos timorenses. Um país pobre, mas de um povo incrivelmente acolhedor. Quando se fala em Timor-Leste, muitos ainda pensam em um pequeno país pobre, quase invisível no cenário econômico global. E de fato é uma das nações mais pobres do mundo. Mais de 40% da população vive abaixo da linha da pobreza. E a economia depende fortemente do petróleo. Mas quem se fixa apenas nos números pode perder algo muito mais precioso. Timor-Leste pode ser pobre em recursos materiais, mas é rico de formas surpreendentes. Basta chegar para sentir alguém sempre oferecerá uma xícara de café forte ou uma refeição simples, regada a histórias calorosas sobre sua terra. Eles talvez não tenham muitos bens,
mas sua hospitalidade é infinita. E por trás de tanta generosidade, há uma força interior impressionante. Após séculos de ocupação, os timorenses nunca se renderam. Lutaram com coragem pela independência e, apesar das dificuldades, seguem firmes com fé, otimismo e vontade de reconstruir o país. Entre eles, há uma frase marcante: Haulaiha Matak. Eu não conheço o medo. E é exatamente isso que se sente ao observar esse povo. Frente às adversidades, avançam com o coração valente, mãos trabalhadoras e sorrisos que nunca desaparecem. Esportes radicais para corações aventureiros. Com paisagens selvagens, terrenos desafiadores e áreas quase intocadas, Timor-Leste está se revelando um paraíso para os amantes de esportes de aventura. Um dos destaques é o mergulho. Como crocodilos marinhos são comuns ao sul do país, a maioria das excursões acontece nas ilhas do leste, onde as águas são mais seguras e incrivelmente cristalinas. Bastam 40 minutos submersos para encontrar tubarões martelo, tartarugas raias e recifes de coral deslumbrantes. Com sorte, você pode até ver baleias deslizando suavemente em momentos que parecem mágicos. A visibilidade é tão perfeita que cada movimento no fundo do mar vira um espetáculo hipnotizante. Para os ciclistas, as trilhas ao redor de Mois e das montanhas de Hamalau são um desafio empolgante. Com cerca de $70 por dia, é possível alugar uma bicicleta e enfrentar subidas e descidas que testam os limites. Um único percurso de descida pode elevar a adrenalina às alturas. Se preferir algo mais leve, as águas calmas em torno de Dili são ideais para paddle ou surf leve. As ondas suaves e a brisa constante tornam a travessia entre vilas de pescadores ou o pôr do sol sobre o mar momentos inesquecíveis. E então, vai escolher explorar Timor-Leste a partir das profundezas do oceano ou do alto de uma bicicleta. Deixe um comentário com o número 6 se está pronto para começar sua aventura neste território incrível. O meio de transporte mais original da Ásia. Viajar por Timor-Leste é embarcar em uma verdadeira aventura. Aqui as motocicletas dominam as estradas, os carros são raros e a diversidade de veículos transforma as ruas em um espetáculo de cores e sons. É comum cruzar com triciclos de carga, bicicletas carregadas até o topo e até mini-autocarros pintados como se tivessem saído direto de um desfile de rua. As motos não servem apenas para o transporte pessoal ou para ir ao mercado. Elas carregam de tudo, às vezes com pilhas de mercadorias mais altas que o condutor. Bicicletas transportam sacos de arroz tão grandes que mais parecem milagres ambulantes. Em cada trajeto, a vida cotidiana se mistura com a cultura local, criando uma paisagem vibrante, onde fumaça, sorrisos e motores coexistem. Os triciclos em Timor-Leste não servem apenas para levar passageiros. Muitas vezes transformam-se em mini-caminhões, sobre 3 rodas transportando cargas como pequenos contêineres. Mas as estrelas da estrada são os microlets, pequenos autocarros decorados com intensidade. Cada microlet é pintado com cores vibrantes, coberto por imagens criativas, equipado com luzes LED piscando e som alto que toca o dia todo. Ao subir em um microlet, você não está apenas se deslocando, está participando de uma verdadeira festa sobre rodas. Apesar das paisagens deslumbrantes, as estradas de Timor-Leste são desafiadoras. Muitas são de terra batida, cheias de buracos, e se transformam em lama quando chove. Pontes de madeira tremem a cada passagem de veículo, fazendo o coração acelerar tanto quanto o grave pulsante do microlet, que vem logo atrás. Dili, uma capital simples e encantadora. Se você imagina que toda a capital do Sudeste Asiático é barulhenta como Bangkok, Dili certamente vai mudar sua percepção. A cidade não grita, ela sussurra. Tem um ritmo calmo, quase contemplativo. Nas manhãs, em vez da correria, as pessoas se reúnem em cafés à beira da estrada, saboreando um café forte, conversando tranquilamente e admirando o mar ao longe. Pelas ruas, motocicletas antigas dividem espaço com pedestres, enquanto mercados como o Thais e o Baokovô ganham vida ao nascer do sol, vendendo de tudo desde peixe fresco e legumes até artesanato local. Dili abraça a costa.
A poucos minutos a pé do centro, você chega à praia Areia Branca. Um cenário perfeito para nadar e relaxar. A cidade também abriga uma das maiores estátuas de Cristo do mundo, com 27 metros de altura. Para chegar aos pés do monumento é preciso subir mais de 500 degraus que serpenteiam pela encosta. Mas a recompensa vale o esforço. Lá do alto, toda a cidade de Dili e sua baía azul turquesa se revelam numa vista de tirar o fôlego. Ao longo da orla, pequenos barcos de madeira deslizam em silêncio. Os pescadores locais lançam suas redes com as mãos a poucos metros da costa e conseguem capturar o suficiente para o dia. Quando a maré baixa, basta caminhar 100 metros para encontrar mariscos, caracóis, ostras e até pepinos do mar. Uma experiência simples, porém inesquecível. Entre um café à beira-mar e uma caçada tranquila por conchas no fim da tarde, qual seria o seu momento favorito em Dili? Uma Lulik. As casas mais sagradas de Timor-Leste. Espalhadas pelas regiões montanhosas de Timor-Leste. As casas com telhados pontiagudos chamadas Uma Lulik são um dos símbolos culturais mais sagrados do país. Com até 15 metros de altura, essas construções são erguidas inteiramente à mão, utilizando madeira nativa e folhas de palmeira. O mais impressionante: nenhum prego é usado. Toda a estrutura é montada com técnicas de encaixe tradicionais passadas de geração em geração. Entrar em uma Lulik não é para qualquer um. O guardião da casa, conhecido como Lian Naim, costuma ser o chefe do clã ou o xamã da comunidade. Apenas ele pode entrar no interior sagrado para realizar os rituais orações aos antepassados, pedidos de paz, boas colheitas e saúde para toda a aldeia. Atualmente, existem cerca de 200 Uma Lulik preservadas em todo o país. Em tempos de festivais tradicionais, comunidades inteiras se reúnem ao redor dessas casas para cantar, dançar e contar lendas antigas. Histórias sobre os ancestrais e melodias seculares são guardadas na memória e nos ritos, como se o espírito dos avós continuasse vivo sob o telhado sagrado da Uma Lulik. Um passaporte com valor surpreendente. Poucos imaginam que em um país ainda pouco conhecido no turismo global como Timor-Leste, existe um passaporte com benefícios notáveis. Graças à longa ligação histórica com Portugal, os timorenses desfrutam de vantagens incomuns. Os cidadãos de Timor-Leste podem permanecer até 90 dias em países do espaço Schengen, sem necessidade de visto, um privilégio que nem mesmo muitas nações grandes da Ásia possuem. Por outro lado, Timor-Leste também acolhe viajantes internacionais com grande abertura. Cidadãos dos Estados Unidos e de muitos outros países podem solicitar o visto diretamente no aeroporto ou Porto Internacional de Dili, sem burocracia prévia. Esse visto tem validade de 30 dias e o processo é simples, basta apresentar seu itinerário comprovante de hospedagem e meios financeiros suficientes para a estadia. Atualmente, exige-se cerca de $150 por dia, garantindo que o visitante tenha condições de aproveitar o país com segurança. E se você vem de algum país da União Europeia, exceto Irlanda, nem precisa de visto. Com um passaporte válido, pode entrar e permanecer em Timor-Leste por até 90 dias gratuitamente. Uma política surpreendente que revela a generosidade e a flexibilidade de uma nação ainda pequena, mas com espírito acolhedor e visão aberta ao mundo. Destinos intocados com valor histórico e cultural. Bem no coração da capital, a Igreja Motel é considerada o marco católico mais antigo de Timor-Leste. Construída durante o período colonial português, a edificação mistura o estilo gótico europeu dos séculos XVIII e XIX, com toques suaves do barroco, tudo adaptado ao clima tropical vibrante. Arcos altos, muros cobertos de musgo e uma torre de sinos imponente criam uma atmosfera sagrada e única. Além das funções religiosas, a igreja é também o centro comunitário durante datas importantes como a Páscoa ou o Natal. Não muito longe da capital está o Monte Hamalau, com 2.186 metros de altura. O destino ideal para quem ama caminhadas ou peregrinações. A trilha leva o visitante por arrozais em socalcos, aldeias étnicas e florestas enevoadas, revelando uma das paisagens mais impressionantes do país. No topo ergue-se uma estátua de Nossa Senhora,
com 3 metros de altura, ponto culminante de procissões realizadas anualmente. Para quem deseja compreender mais profundamente a luta pela independência do povo timorense, o Museu da Resistência é parada obrigatória. Cartas, fotografias, mapas diários de guerrilheiros e objetos históricos narram a trajetória do país, desde o domínio colonial até a conquista da liberdade em 2002. Organizado em ordem cronológica, o museu oferece uma experiência tocante sobre a força e a perseverança de um povo que nunca desistiu de sonhar com a própria pátria. Festas únicas durante todo o ano. Se você visitar Dili em abril, não perca o Carnaval de Timor, o evento mais colorido e animado do ano. Durante alguns dias, a capital se transforma num imenso palco ao ar livre, onde todos se vestem com fantasias vibrantes e dançam ao ritmo de tambores, celebrando as artes e tradições locais. A energia é comparável à do Carnaval do Rio, mas com um toque profundo e autêntico de Timor-Leste, marcado pelo orgulho e pela forte identidade cultural do povo. Em agosto, a ilha de Atauro abriga um festival encantador, o Festival Atauro, que mistura calor humano e arte popular. Lá, músicas tradicionais e lendas dos ancestrais ganham vida por meio de guitarras rústicas e tambores. Além disso, o evento promove ações ambientais como limpeza de praias e plantio de árvores, unindo diversão e consciência ecológica em uma só experiência. Quando dezembro chega, o espírito natalino toma conta de Timor-Leste. Em Dili e nas vilas costeiras, as ruas se iluminam com procissões noturnas à luz de tochas, enquanto corais entoam canções em tetum português e dialetos locais. Cada casa brilha com lanternas feitas de folhas de palmeira e presépios artesanais. As crianças encenam peças natalinas nas igrejas e os adultos se reúnem ao ar livre partilhando refeições simples, mas cheias de afeto, com peixe grelhado, bolos de milho e café recém-torrado. Gastronomia timorense, comer com as mãos e saborear o mundo. A culinária de Timor-Leste é um reflexo vibrante de sua geografia e história. Uma fusão equilibrada entre o Sudeste Asiático, o Pacífico e a Europa, com forte influência portuguesa. O prato mais emblemático é o ikan pepes, peixe grelhado na folha de bananeira. Cavala ou atum são marinados com capim-limão, gengibre e pimenta e cebola roxa embrulhados em folhas verdes e levados à brasa. Quando a folha começa a queimar, o aroma que se espalha é simplesmente irresistível. Geralmente, o ikan pepezé é servido com arroz glutinoso, vegetais cozidos e um molho agridoce de limão com pimenta. A simplicidade dos ingredientes esconde uma harmonia perfeita de sabores: ácido picante, salgado e doce em equilíbrio. Outro destaque é a feijoada, um cozido de feijão vermelho com carne de porco trazido de Portugal. Em solo timorense, ele ganha um toque especial cozido em fogo de lenha com ervas e folhas nativas. O sabor torna-se mais profundo e rústico. Se você prefere doces, experimente a bibinka, um bolo em camadas feito com farinha de arroz-ovos e leite de coco. Assado até adquirir uma crosta dourada, o resultado é uma sobremesa cremosa e levemente doce. Presença certa nas festas, como símbolo de união e prosperidade. Ao contrário de muitos países, em Timor-Leste, comer com as mãos é um hábito cotidiano carregado de significado. Usa-se apenas a mão direita. A esquerda é considerada impura. Os alimentos são moldados em pequenas porções, misturados ao arroz e temperos e levados à boca com elegância, quase como uma dança entre dedos e paladar. Pratos como ikan sabuco, peixe grelhado, com tamarindo batar daan ensopado de milho, ou a própria feijoada, ganham um sabor ainda mais autêntico quando consumidos assim, como faziam os ancestrais há gerações. Nas refeições familiares ou nas festas, todos se sentam ao redor de um grande prato comum, partilhando comida e afeto. Mais do que um jeito de comer, é um gesto de comunhão e respeito mútuo. Custo de vida em Timor-Leste. Apesar de ser um país pequeno, o custo de vida em Timor-Leste pode surpreender. E não necessariamente por ser barato. Em Dili, alugar um estúdio no centro custa entre 500 e 1.200 dólares por mês. Valores comparáveis às cidades médias nos Estados Unidos. Se você procura mais espaço com 2 ou 3 quartos, o aluguel pode variar de 1.500 a 2.500 dólares mensais.
O preço dos alimentos depende da origem. Legumes e vegetais locais são acessíveis, como batatas por cerca de $1 por quilo. Já produtos importados da Austrália ou Indonésia podem custar o dobro. Uma refeição simples sai por $3 a $5, mas em restaurantes ocidentais, um jantar para 2 pessoas pode ultrapassar os $40 ou até $60. No transporte há 2 opções: economia ou conforto. O microlet, ônibus local, custa apenas 25 centavos por viagem. Já alugar um carro pode chegar a $70 por dia, sem incluir combustível que pode ultrapassar $5 por galão. No total, para viver com conforto sozinho em Dili, estima-se um gasto mensal entre $1.100 e $1.500. E aí, o que você acha? Timor-Leste seria um lugar para viver? Ou talvez apenas para passar alguns dias e seguir viagem? Se pensa em se mudar para cá, deixe o número 1. Se acha tudo muito caro, comente 0. Acabamos de explorar 15 fatos surpreendentes sobre Timor-Leste. Um país pequeno no mapa, mas imenso em cultura, história e beleza. E para você, qual foi a descoberta mais marcante? Se conhece outras curiosidades sobre Timor-Leste, compartilhe com a gente nos comentários. Vamos juntos continuar essa conversa. Se este vídeo te trouxe novas perspectivas, não se esqueça de deixar um like, inscrever-se no canal e ativar o sininho para não perder as próximas aventuras por países incríveis ao redor do mundo. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!